Imagina a seguinte cena. Um jovem adulto de hoje, sabe? Alguém que tem, tipo, o mundo inteiro ali na palma da mão. Uhum, tudo é um clique de distância, literalmente. Exato. A comida chega na porta de casa com 2 toques na tela. O entretenimento é infinito, sob demanda, o carro tem banco aquecido, essas coisas. A sociedade inteira é desenhada para eliminar o desconforto, né? Pois é. De forma geral, qualquer espera é um absurdo hoje em dia. E aí, o senso comum gritaria que, para essa geração, instituições milenares estariam com os dias contados. Sim, instituições que exigem rituais lentos, regras rígidas, há sacrifício físico. Exatamente. As igrejas mais tradicionais deveriam, pela lógica, estar virando museus ou, sei lá, bibliotecas super silenciosas. Essa era a aposta de todo mundo, com certeza. Mas então, como a gente explica o fato de que esse mesmo jovem, que está super imerso em tecnologia e conforto, está lá programando o despertador para as 4 da manhã? Nossa, por livre e espontânea vontade, né? Sim, para rezar de joelhos no chão frio, numa paróquia completamente lotada. Olha, essa é sem dúvida uma das contradições mais fascinantes do comportamento contemporâneo. É um choque de realidade, eu diria. Total. Porque a expectativa clássica da sociologia mesmo, a tese da secularização, sempre foi que o avanço tecnológico ia empurrar o sagrado e a tradição para o escanteio. Que a religião ia virar algo só de nicho, né? Exato. Só que o que a gente está vendo desafia completamente essa lógica linear. É o oposto. E é exatamente esse mistério que a gente vai dissecar no nosso mergulho profundo de hoje. Eu tô super animado para isso. Ah, eu também. O material de hoje é muito rico. Muito. Nosso texto base é um relato escrito por João Felipe Ferreira, datado de 29 de março de 2026. Era um domingo de Ramos. Uma data bem simbólica para o tema. Com certeza. E a nossa missão aqui é entender as engrenagens desse fenômeno. Por que as igrejas católicas no Brasil estão experimentando esse boom de lotação, impulsionado por uma juventude que ativamente pede mais rigor? Uhum. Eles imploram por mais tradição e mais sacrifício. Mas antes da gente mergulhar nos detalhes, eu acho que é crucial a gente fazer uma pausa tática aqui. Claro, para estabelecer as regras do jogo para quem está ouvindo, né? Isso. O relato que a gente vai analisar hoje navega por águas bastante complexas. O autor não foge de polêmica. Não mesmo. Ele aborda história, comportamento e correntes teológicas. Por exemplo, ele cita a teologia da libertação, que ele descreve sobre uma ótica bem crítica, apontando até raízes marxistas ali. E ele contrasta isso com o conservadorismo católico. Exato. Então, para quem acompanha a nossa análise, eu quero deixar claríssimo que o nosso objetivo aqui não é tomar partido político. De forma alguma. Nem endossar uma visão teológica em detrimento da outra. Perfeito. Meu papel aqui e o nosso papel é olhar para o texto como uma janela sociológica. A gente vai investigar os mecanismos mentais que o autor descreve. Certo, vamos desempacotar isso então. Para ilustrar o tamanho dessa mudança de maré, tem uma referência musical no texto que é simplesmente sensacional. Ah, a música caipira, eu adorei essa parte. É muito boa, é uma música de 82, da dupla Tião Carreiro e Lorival dos Santos. O verso diz o seguinte, igrejas estão vazias, antigamente eram cheias. E o autor usa isso justamente para mostrar o quão datado esse verso ficou, né? Exatamente, porque quando ele olha para a própria realidade, lá em 2026, ele vê o absoluto oposto. Ele relata filas quilométricas para a confissão. Filas gigantes, falta de cadeira na missa de domingo, paróquias transbordando de gente para todo lado. A paisagem mudou completamente. Mudou muito. Mas o interessante é que ele não está soltando fogos de artifício por causa desses números. Pois é, isso que me chamou a atenção. Não foi a estatística, mas a pulga atrás da orelha que o autor tem com esse sucesso todo. Ele olha para a multidão e faz uma pergunta bem incômoda. Ele pergunta tipo, isso é bom? Uhum. E a resposta dele é de uma honestidade brutal. Ele diz que depende. O que é muito louco, né? O cara tem a igreja lotada e diz que depende. Sim, porque o que é fascinante aqui é que ele recusa a métrica do volume como prova de sucesso. Ele traz a questão da qualidade dessa adesão. Ah, claro. Não adianta ter um prédio entupido de gente se a pessoa não muda por dentro. Exato. O movimento físico de ir até lá perde o sentido se não tiver um movimento espiritual junto. E ele ilustra isso com uma cena que, olha, é tragicamente cômica. Nossa, a cena do estacionamento. Isso. Ele descreve pessoas que acabaram de sair da missa,
teoricamente cheias de paz e amor ao próximo, E, questão de minutos depois, já estão perdendo completamente a linha no trânsito. gritando, xingando alguém na própria saída do estacionamento da paróquia. É a fúria do trânsito no terreno sagrado. Isso me faz pensar numa analogia muito clara. É tipo aquela pessoa que vai para academia, passa 2 horas lá, põe a melhor roupa de treino, tira selfie no espelho. Para postar na rede social e provar que foi. Exato. Mas não levanta um único peso. E aí, no caminho para casa, ainda encosta no drive-thru para pedir um combo gigante de fast food. É uma vivência puramente estética. A analogia é cirúrgica, porque ilustra essa dissonância cognitiva. A pessoa vai lá, faz o check-in social, mas se blinda contra o propósito daquela ação. É uma fé de fachada, né? E o autor pega pesado nisso. Pega sim. Ele não fala que pessoas imperfeitas não devem ir à igreja. Afinal, as portas têm que estar abertas. Mas ele clama por um compromisso real, de gerar nas palavras dele bons frutos. Ele até cita aquela prece de buscar um coração manso e humilde, não é? Uhum. Porque psicologicamente falando, essa explosão de raiva no estacionamento é um sintoma claro de um vazio existencial. A pessoa foi buscar alívio para a ansiedade lá no altar, mas o coração continuou agitado. Porque o engajamento foi superficial. Mas, peraí, se hoje a gente tem esse problema bom, digamos assim, de igrejas lotadas, com pessoas precisando internalizar a mensagem, a gente não pode esquecer o passado. Com certeza, o esvaziamento das décadas anteriores. É porque a música do Tião Carreiro, lá nos anos 80, dizia que as igrejas estavam vazias. Como é que se perdeu tanta gente pelo caminho? O autor propõe uma viagem no tempo para entender isso, e a tese dele foca muito numa mudança estrutural interna da própria igreja. Ele aponta o dedo direto para a teologia da libertação, certo? Sim. Ele fala da ascensão dessa teologia na formação dos padres. Para dar um contexto para quem escuta a gente, isso foi um movimento muito forte na América Latina. Principalmente a partir do final dos anos 60 e nos anos 70, né? Exato. O continente estava vivendo sob ditaduras militares, com uma desigualdade social abismal. Daí, muitos teólogos começaram a interpretar o evangelho com um foco quase exclusivo na libertação da pobreza. A ideia era que a igreja precisava sujar as mãos na realidade social. Isso, focar na opressão política e estrutural. Mas, olha, deixa eu fazer o papel de quem está ouvindo e pensando de forma mais pragmática agora. Claro, manda ver. A princípio, lutar contra a pobreza, combater a fome, focar no trabalho social. Isso não é, tipo, a base do cristianismo? Sim, é fundamental. Não seria mais lógico culpar, sei lá, o consumismo dos anos 90, a cultura pop, o mundo ficando mais secular? Esse é um contraponto excelente. É lógico que a secularização global e o consumismo tiveram um papel colossal nisso tudo. A sociedade inteira estava mudando. Exatamente. Mas a crítica do autor mira no mecanismo de resposta da instituição a essas mudanças. Ele não diz que justiça social é ruim. Ele diz que houve um desequilíbrio, né? O desequilíbrio radical. Ao transformar a religião primordialmente numa ferramenta de ativismo político, o foco no transcendente, no mistério e no sagrado ficou em segundo plano. Ele até usa uma expressão muito forte para isso, não usa? Sim, ele chama de fumaça de Satanás. Porque na visão dele, isso desfigurou a essência da fé. Ah, entendi. É a questão do diferencial do negócio. Porque, pensa bem, se uma pessoa quer ativismo social, ela pode entrar num partido, num sindicato, ou ser voluntária numa ONG incrível. Exato, tem vários lugares para isso. E aí, se a igreja oferece só o que a ONG já oferece, mas perde o rito e o contato com o divino, ela perde a proposta de valor única dela. Sociologicamente é bem isso. Quando você esvazia o rito do significado místico e põe debates materiais no lugar, as pessoas perdem o senso de reverência. Fica parecendo só uma reunião de condomínio, sabe? Pois é. E o texto relata que muitos fiéis simplesmente migraram para outras denominações que mantinham Cristo como centro. Denominações que preservavam a espiritualidade que estava sendo diluída nas paróquias católicas mais progressistas. Uhum. E o efeito colateral disso, a longo prazo, foi uma espécie de amnésia cultural generalizada. Uma geração inteira que esqueceu o que significava ser católico de verdade. E, nossa, as consequências dessa amnésia que ele lista no texto São familiares demais, né? são absurdamente familiares. É quase cômico se não fosse trágico.
Ele lista as desculpas clássicas daquele católico cultural médio, sabe? O católico de BGE, que a gente chama. Exato. Sobre a confissão, a resposta padrão virou: pra que confessar com um padre? Eu não roubei nem matei ninguém, Como se o pecado fosse só crime do Código Penal. né? E sobre a missa de domingo: Deus está em todo lugar, eu rezo em casa mesmo, o importante é ser uma pessoa boa. E ler a Bíblia virou, entre aspas, coisa de evangélico. O que é um absurdo doutrinário, mas virou senso comum. E o ápice, a cereja do bolo, é a comunhão. Receber a hóstia virou praticamente um adereço fotográfico para a missa de formatura da faculdade. Só para sair bem na foto com a beca. A religião virou um verniz puramente social. É um pertencimento que não exige nada de você. E é aí que a psicologia humana prega uma peça na gente. Quando uma instituição exige muito pouco ou quase nada e tudo é adaptável ao seu conforto, O tédio existencial toma conta. exatamente. A ausência de regras não liberta a pessoa, muitas vezes deixa ela à deriva. O terreno estava preparadíssimo para uma reação. E é nesse ponto de vácuo que a narrativa do autor dá a virada mais surpreendente. A grande reviravolta da história. Porque aqui a coisa fica realmente interessante. A gente tem esse cenário de esvaziamento, perda de identidade. Como é que se reverte uma maré cultural gigantesca dessas? A resposta mais óbvia seria achar que o Vaticano mandou uma ordem de cima para baixo. O que fizeram uma mega reforma estrutural. Mas não. A resposta passa por movimentos independentes e, surpreendentemente, pela internet e pelos algoritmos. Sim, o autor faz uma cronologia muito didática dessa faísca reacendendo no Brasil. Ele cita primeiro a Renovação Carismática Católica, a RCC. Que trouxe a emoção e o louvor de volta, né? Isso, depois ele menciona a Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib e o professor Felipe Aquino. Eles usaram muita televisão e rádio nos anos 90 e 2000 para ensinar doutrina de forma acessível. Mas o verdadeiro terremoto, segundo o texto, o que mudou o jogo de verdade, foi em 2006. O ano que o padre Paulo Ricardo entrou na internet. Exato. E a forma como o autor descreve o padre Paulo Ricardo é de prender a atenção. Ele fala que é um padre raiz, polêmico, contundente. Muita gente achava ele radical ou agressivo demais na época. Porque ele não tinha aquele perfil de padre que fala baixinho, que passa a mão na cabeça. A imagem é de alguém que veio para dar um chacoalhão nos católicos adormecidos. Ele não usava meias palavras. Não mesmo. Ele dizia que essa fé morna ia levar o pessoal direto de tobogã para o inferno. E eu te pergunto, como um discurso pesado desses funciona na era do positivismo tóxico e das redes sociais? Se a gente conectar isso com a mecânica da internet, explica muita coisa. Pensa na estrutura física de antes. Se a sua paróquia do bairro tinha um padre que só falava de política e justiça social... Aquela era a única versão da religião que você conhecia. Exato. A internet quebrou esse monopólio geográfico. O YouTube e os algoritmos começaram a conectar pessoas que sentiam um vazio espiritual direto com ensinamentos que tinham sido silenciados. Ou seja, o jovem estava lá no quarto, entediado, sentindo que faltava algo, e de repente o algoritmo entrega um vídeo super direto e sem filtro sobre dogmas. Isso mesmo. E o padre Paulo Ricardo e outros resgataram conceitos que o mundo moderno achava constrangedores ou medievais. Coisas como a existência real do céu e do inferno. O perigo real do pecado, a necessidade da penitência. Num mundo onde o relativismo dizia que cada um tem sua verdade e nada tem consequência, Aparecer alguém dando resposta absoluta gera um magnetismo brutal, né? as pessoas estavam famintas por clareza. E a contundência do discurso não afastou, ela criou um senso de urgência. Devolveu aquele caráter de mistério formidável para a religião. E isso nos leva a uma consequência que o autor relata e que dá um nó na cabeça de qualquer sociólogo, que é a inversão geracional. Nossa, esse ponto é riquíssimo. Porque o roteiro da história é sempre o mesmo, não é? Os avós são os rígidos conservadores e os jovens são os rebeldes liberais que querem quebrar as regras. Esse é o clichê social padrão. Mas o texto descreve o avesso disso dentro da igreja hoje. Os padres mais velhos, na faixa dos 60 anos, são os desconstruídos, os modernos. Os frutos daquela teologia mais sociológica que a gente comentou. Sim. E os novos fiéis, junto com os padres recém-ordenados de 20 e poucos anos, são a ala tradicional. Eles usam batina, querem missa em latim, canto gregoriano.
eles têm um zelo que espanta os próprios pais. O que a gente está vendo aí é a anatomia de uma contracultura. Para essa geração mais nova, que já nasceu no mundo digital onde o individualismo é regra e o conforto é garantido. Não tem nada de rebelde em ser relativista. Exatamente. A verdadeira rebeldia, o ato antissistema para um jovem de 2026, passa a ser a adesão voluntária à tradição e ao sacrifício. E o autor materializa isso muito bem com a figura do Frei Gilson. O Frei Gilson é o exemplo perfeito do que a gente está falando. Ele atrai multidões com músicas cativantes, mas a marca registrada dele é o chamado para o sacrifício duro. Como o Rosário da Madrugada, por exemplo. Isso. E a gente precisa contextualizar isso para quem acompanha a gente. Nós vivemos na era do menor esforço. A gente terceiriza tudo para a tecnologia. Se a internet cai por 5 minutos, bate o pânico geral. É o fim do mundo, né? Então, me ajuda a entender a lógica da coisa. Por que um jovem hiperconectado, acostumado com atalho mental e conforto constante, decide voluntariamente acordar às 4 da manhã para rezar de joelhos? Isso parece um curto-circuito no cérebro moderno. Parece um erro de programação mesmo, mas na verdade é um mecanismo de defesa psicológico fascinante contra essa anestesia do conforto. Anestesia do conforto, gostei do termo. O autor formula uma tese poderosa: o sacrifício atrai porque ele traz completude. O excesso de facilidade hoje criou uma vida sem atrito, mas esvaziou o significado das coisas. Quando nada exige esforço, a conquista não tem valor nenhum. O conforto crônico amorteceu o espírito humano. Então, quando a religião pede que um jovem acorde de madrugada para rezar, ela está dizendo: o que nós temos aqui é tão vital, tão incrível, que vale a pena sofrer fisicamente para alcançar. Caramba! É como se a dor ou o incômodo do sacrifício fosse a prova de autenticidade que eles precisavam. A dificuldade valida a crença. Se não custa nada, não vale muito. O mundo abriu um buraco de sentido que o streaming e o delivery não conseguem preencher de jeito nenhum. E a exigência da penitência e do jejum preenche esse vazio não apesar do esforço. Mas por causa do esforço, o peso do sacrifício devolve o peso para a existência daquele indivíduo. Ele sente que faz parte de algo maior, que as escolhas dele têm consequências cósmicas. É impressionante como a análise do João Felipe Ferreira costura tudo isso tão bem. Ele nos leva nessa viagem completinha. É um diagnóstico sociológico e espiritual muito afiado. Ele mostra o esvaziamento das paróquias nas últimas décadas, porque a instituição tentou imitar o ativismo e perdeu o sagrado. Aí a internet deu um bypass nas estruturas locais e entregou uma mensagem dura direto no celular das pessoas. E culmina nessa juventude lotando igreja porque estão exaustos do conforto e buscando peso e rigor para achar algum sentido. Só que, caminhando para o encerramento do texto, ele dá aquela puxada no freio de mão, né? Ele celebra as madrugadas lotadas, a fila imensa, mas não perde a perspectiva do alerta que ele fez lá no começo. De jeito nenhum. Ele usa uma metáfora botânica no final que é belíssima e severa ao mesmo tempo. Ele adverte que toda essa renovação não pode resultar em árvores estéreis. Árvores estéreis. Sim, o cenário é lindo, as folhas estão verdes, o volume de gente é estrondoso. Mas ele pergunta de forma bem incisiva: eu quero ver os frutos, por que não os vejo com tanta frequência? Ele amarra a narrativa lembrando que o sucesso espiritual não acaba quando a missa termina. Ele começa ali. O sacrifício de acordar às 4 da manhã só tem validade se ele se traduzir na forma como esse jovem trata o garçom no almoço ou o colega de trabalho no dia seguinte. É aquele lembrete de que o rito não é um fim em si mesmo. Ele é o treinamento para a vida real. E isso nos deixa com uma reflexão final muito provocativa para todo mundo que acompanhou a nossa análise ponderar hoje. Sim, uma pulga final atrás da orelha. A gente falou muito sobre como essa fome moderna por tradição fez com que milhares encarassem o sacrifício de noites mal dormidas. Mas, se a gente pensar friamente, a privação de sono na madrugada ainda é um sacrifício romântico, nobre, quase heróico. E talvez esse seja o grande paradoxo final. Será que o verdadeiro teste de fogo para essa renovação não é a madrugada silenciosa, mas sim o caos irritante do meio-dia? Com certeza. O heroísmo do rosário às 4 da manhã é lindo,
Mas a prova de fogo da resistência espiritual no mundo de hoje talvez continue sendo aquele fato banal do início do texto. Caixa de comentários de uma rede social. A rotina urbana, né, com toda a mesquinhez e exigência de paciência, esse pode ser o sacrifício mais indigesto e o verdadeiro altar onde essa nova fé vai ser colocada à prova. Um desafio, entanto, para uma geração que está em busca de completude, sem dúvida. Fica aí o nosso muito obrigado para quem acompanhou a gente em mais essa investigação. Até a próxima!